antes da dispensação em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, querido, fala sobre uma dispensação onde havia um só povo que teria o direito de ser adquirido por sangue. Haveria um só povo com o direito de salvação. Era assim que a ordenança e a lei e a palavra de Deus dizia. Somente o povo de Israel haveria de ser salvo. O povo judaico. E a lei que se tinha sobre aquele povo, que era um povo de homens e mulheres como eu e como você, que a palavra de Deus diz, querido, que também pecavam. E nós sabemos, querido, que mesmo sendo chamado de povo de Deus, o homem que convive com a prática do pecado, o pecado, o resultado desse pecado, da mentira, da enganação, da prostituição, o resultado é a morte. Então aquele povo, ele também precisaria se purificar. E a lei foi trazida para que eles pudessem então ter um norte. Eles pudessem ter um referencial do que eles teriam que fazer para obter de fato salvação. Eles já eram a videira do Senhor. Eles já eram nação eleita. Eles já tinham a exclusividade com relação ao reconhecimento do próprio Deus, que eles eram a nação salva pelo Senhor. Mas o Senhor disse: se eles pecarem, ou melhor, se vocês pecarem, a única forma de trazer restauração, purificação do sangue, é através do sangue derramado. Então o Senhor instituiu a lei, a antiga aliança, onde o sangue, querido, se tornou uma figura muito presente naquela nação. O sangue, querido, era algo que em todo lugar da nação de Israel, onde se cultuava o Senhor, você se deparava com ele. Ao entrar, querido, pelo átrio no templo do Senhor, a Bíblia diz que você já se deparava com sangue. Embora o sangue fosse derramado no lugar santíssimo, aquele sangue que lá de dentro, uma vez por ano, era aspergido para que houvesse pecado, remissão, pagamento da dívida. Ele era derramado, querido. Ele era derramado no altar, ele era derramado nos objetos, ele era derramado na roupa do sumo sacerdote, ele era derramado na roupa do povo, ele era derramado em todos os lugares, declarando que aquele era um dia onde o povo buscava a presença de Deus, se arrependendo. A Bíblia diz, querido, que eles guardavam o que eles tinham de primícia nos seus rebanhos, nas suas ovelhas, nos seus bodes, e eles levavam para sacrificar ao Senhor. Aquilo era muito sério. Eles tinham aquilo como ordenança de Deus: se eu não fizer, a terra não vai dar fruto. Se eu não fizer, meus filhos não crescerão. Se nós não fizermos, nós não teremos salvação. A praga virá, o inimigo vai nos destruir, se o sangue não for derramado. Era um tempo de 7 dias, onde eles derramavam o sangue dos animais, porque a lei dizia isso: é o sangue que tem que ser derramado, é o sangue que tem que ser aspergido, é o sangue que vai fazer os olhos de Deus se voltarem para vocês. Salomão, certa vez, a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, que quando ele foi entregar, querido, o templo ao Senhor, ele preparou tudo, ele disse: tudo está muito perfeito. Meu pai separou o que há de melhor na terra, ele mandou ajuntar madeira, ouro, prata,
Eu também fiz o que havia de melhor enquanto eu pude. Eu busquei mão de obra perfeita para que pudesse fazer algo perfeito para o Senhor. Mas se o Senhor não estiver aqui, de que vale essa casa? Então a Bíblia diz, querido, que Ele preparou um sacrifício ao Senhor. Num só sacrifício que durava 7 dias, a Bíblia diz, querido, que 22.000 bois foram sacrificados ao Senhor. 120.000 ovelhas foram sacrificadas ao Senhor. Eram 20 animais por dia sacrificados ao Senhor. Querido, pense nisso, era muito sangue. Diga para o teu irmão, era muito sangue. Era muito sangue. Pense você, querido, em 2 Reis a palavra de Deus diz que ele pediu para que o lugar de sacrifício fosse aumentado. Aquele lugar já não caberia mais tamanha mortandade de animais. Ele disse: aumente, porque o pecado do povo também está aumentando. E nós precisamos oferecer sacrifícios de aroma suave ao nosso Deus. O Antigo Testamento, querido, sempre fez sombra, sempre apontou para esse momento que você está vivendo. A Bíblia diz, querido, que Deus, num determinado momento, Ele olhou e Ele, dentro do seu coração de amor, dos seus olhos de amor que você acabou de dizer, Ele teve um plano maior. Ele disse: eu vou agora não somente salvar uma nação, não somente um povo, mas eu vou salvar todo o povo, de toda língua, de toda nação. Eu vou dar oportunidade para que povos de toda a terra possam se achegar a mim. Eu vou enxertá-los na videira e eu vou transformá-los de vara seca em árvores que vão dar fruto. Ele pensou em alguém com olhos de amor. Ele pensou em você. Diga para o teu irmão, Ele pensou em você. Aleluia. Mas diga com um olhar de amor, querido. Ele pensou em você, meu irmão. Ele pensou em você. Ele pensou em você. Mas como é possível se a palavra dele foi dada? Pastor, Ele não é um Deus que não muda. É por isso que Ele procurou uma alternativa que não mudasse a palavra dele. Qual era a palavra? Sem remissão, sem derramamento de sangue, não há perdão, não há o pagamento da dívida. Ele disse: será que eu vou trazer essa lei para toda a terra? Eu fico imaginando, querido, cada igreja sacrificando animais para remissão de pecado. Será que esse lugar seria um lugar de muitos animais, onde o sangue iria escorrer pelas ruas? Será que isso seria possível no momento em que nós estamos vivendo? Um Deus eterno, que não muda. Malaquias 3,6 diz: Ele não muda. E a sua palavra também não muda. Se Ele disse que tem que haver derramamento de sangue, então o que fazer para que todos sejam libertos dessa dívida? Como eu darei essa oportunidade de salvação? Não houve outra coisa a fazer a não ser enviar Jesus. A Bíblia diz que se um homem pecou, e pelo pecado de um homem muitos foram contaminados, pelo ato, pela morte de um, muitos foram comprados. Jesus veio para morrer, querido. Jesus veio para substituir todo o sacrifício de animal que havia. Querido, isso é muito grande. Na nossa nação, nos nossos hábitos,
na nossa cultura. Às vezes você ainda vê e encontra isso em feitiçaria, em macumbaria. Eu me lembro quando eu era muito jovem, tinha um riacho aqui em Jaguariúna, e nós íamos lá para brincar. E eu me lembro que uma vez nós fomos nesse riacho, e nós não pudemos usufruir do lugar, tamanha quantidade de oferenda que havia ali. Era um negócio tenebroso, eu nunca havia visto algo igual. Aquilo já cheirava mal, mas eram muitas coisas sacrificadas. E nós saímos dali rapidamente, assustados, perguntando uns aos outros, meninos, perguntando: o que será que fizeram, o que trouxeram aqui? Isso hoje, querido, é abominação aos olhos de Deus, porque um sacrifício foi feito para aniquilar e acabar com todo o derramamento de sangue que se havia. O efeito desse derramar de sangue foi a possibilidade que eu tenho hoje de olhar e dizer: o Senhor me amou, o Senhor me amou, o Senhor pagou a dívida que eu, miserável, cego, desgraçado, Ele pagou toda a dívida. Se você me perguntar quanto de sangue Ele derramou, todo o sangue. Ele derramou sangue enquanto Ele era maltratado com o chicote romano. Ele derramou sangue enquanto Ele carregava aquela cruz pelas ruas de Jerusalém. Ele derramou sangue enquanto Ele foi pregado naquela cruz. Ele derramou sangue por mim e por você quando aquela cruz foi erguida. E a Bíblia diz que o sangue dele descia pelo madeiro e tocava a terra. Quando ele partiu, houve escuridão, mas o sangue que desceu na terra, a Bíblia diz que até os mortos ressuscitaram. Era um simbolismo, embora tenha acontecido de verdade, os mortos saindo do sepulcro era um simbolismo para alguém que estava morto, cego, perdido, e hoje tem vida e pode ver os olhos dele de amor. Quanto de sangue ele derramou, meu irmão? Quanto de sangue ele derramou para que realmente eu e você pudesse ter vida? Eu diria todo o sangue. Não sobrou nada de sangue. Tanto é verdade que a Bíblia diz, querido, que quando a lança transpassou o seu lado, feriram ele do lado, abriram um rasgo, a Bíblia diz que mais saiu água do que sangue. Ele derramou todo o sangue. Há pessoas que ficam indiferentes ao derramar do sangue. Não mexe com elas, não mexe com o coração delas. Você fala que Jesus derramou sangue por ele, pela família. Eles são indiferentes. É como um animal que derramou sangue. Eles continuam, querido, muitas vezes derramando sangue do boi, do novilho, do sacrifício, querido, de um animal, dizendo: é tão sacrificial quanto o que Jesus fez. É por isso, querido, que quem olha os olhos dele, e é impossível não olhar para ele e dizer o que ele fez por mim. É impossível, querido. Se você me perguntar: pastor, quando você olha para ele, o que você vê? Amor, 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 amor. Um bendito amor, um imenso amor, um incomparável amor.
todas as vezes, não há uma vez sequer que eu oro olhando para Ele e eu não vejo amor. Por isso eu tenho dito, Pai, enquanto eu estiver aqui, ainda que eu faça todos os dias da minha vida o plano que o Senhor executou para a minha vida, para que eu faça, ainda assim me tornarei muito pequeno diante de tudo que o Senhor fez. Nós temos dito para essa igreja que nós entramos um ano, querido, que pode ser o melhor ano da tua vida, diz amém. Nós estamos anunciando com voz profética que é o ano da graça, dessa sublime, dessa bendita graça. Existe uma porta aberta com inúmeras possibilidades, mas Ele também tem dito que sem intimidade eu não vou viver. Se eu não de fato observar o que Ele fez e determinar que a minha vida é para Ele, porque todo o sangue foi derramado por mim. Ele derramou esse sangue por mim e por você, querido. Você sabe que no Antigo Testamento, até o mais miserável, que precisava ser perdoado, se ele não tivesse um boi, uma ovelha, se ele não tivesse um rebanho para derramar o sangue, ele tinha que trazer pelo menos 2 pombos ou 2 rolas, para que pudesse ser derramado o sangue. Um casalzinho ali de pombinhos, para que pudesse derramar o sangue. O mais miserável era capaz de trazer, mas sem o sangue, eles não ficariam. Como é que eu posso planejar os meus dias sem o sangue? Ou melhor, sem a presença do sangue na minha vida? É por isso, querido, que eu tenho anunciado para essa igreja: ah, amado, se o seu plano é fazer menos para Ele, olhe de novo para a cruz. Olhe de novo para a cruz. Olhe o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você. Olhe o que Ele fez para nós, querido. Olha o que Ele alcançou na tua casa, o que Ele alcançou na vida dos seus filhos. Olha para o teu amanhã. Foi tudo Cristo. Querido, tudo que você conquistou foi tudo Cristo. Diga para o teu irmão: foi tudo Cristo na tua vida, viu, querido? Foi tudo Jesus. O que tem de obra humana? Nada. O que tem de mão tua, pastor? Nada. O que tem de esforço nosso? Nada. Porque se a cruz é pesada, querido, se algo está pesado para você, algo está errado, porque todo o peso Ele levou. Servir Jesus é leve e maravilhoso. Aí vou dizer de novo: servir Jesus é leve e maravilhoso. Filadélfia, se você quer viver esse ano, onde a porta está aberta e você olha, e Ele disse até onde alcançar a tua visão, declara: conquista, é teu, eu te entrego. Mas não tem conquista sem presença. Não tem algo que eu possa dizer: eu venci pela minha mão, eu venci sozinho, eu conquistei. Que prazer você terá de dizer que foi você que fez, se tudo vem dEle. É por isso que o plano que eu fiz, querido, nele, é para Ele e vem dEle. Quinta-feira, eu me entristeci aqui, junto com a pastora e junto com a Pati. Quinta-feira, eu vi as crianças maiorzinhas aqui, e eu perguntei o que houve. E aí eu fiquei sabendo: ah, faltou professor lá na Mirim. Então, faltou dos menores. Então, para que os menores não pudessem estar aqui, é mais difícil para os pais cuidarem. Então nós invertemos, trouxeram os maiorzinhos para cá, e os menores foram para lá. Há muitos anos nós temos a Mirim um cuidado muito especial com a igreja que está ali. Eu disse para a Patrícia: Patrícia, mas o que aconteceu? Depois do culto. E ela disse: pastor, eu tive de última hora problemas, não tenho os professores, não vieram. Mas eu disse: mas falta professor? Ela falou: não, tem 50. Tem 50.
Mas sabe o que acontece? Alguns dizem assim, ó, mas eu quero dar um tempo. Eu vou dar um tempo disso, eu vou dar um tempo daquilo. Então, sabe como é que é? Se eu perder o culto lá, se eu der aula aqui, eu vou perder o culto lá. Mas eu fiquei surpreso, porque lá não é um culto também. Não é um culto. Porque se não for, querido, tem algo muito errado. E eu disse para ela, e eu estou dizendo de altar, que eu disse de manhã, porque não estava planejado. Mas ele falou de manhã, eu vou falar à noite. Se pedir um tempo, pede até o uniforme. Quem sabe o uniforme dessa pessoa que vai dar um tempo, e um bom tempo, não vai servir para outro que está chegando, e tem muitos querendo fazer, querido. E aí a igreja não precisa se dispor de dinheiro para fazer o uniforme. Querido, quem pede um tempo, já parou faz tempo. Quem pede um tempo, querido, já não faz com excelência faz tempo. Eu não estou falando de motivo legítimo. Eu não estou falando, querido, de uma causa realmente onde a pessoa tem que se afastar. Mas eu estou falando de uma coisa, querido, que se chama falta de zelo e reconhecimento do que Jesus fez. Porque você não vai me ver, querido, ou ouvir da igreja. Ah, mas cadê o pastor? Ah, hoje ele falou que não vem. Eu disse para a igreja de manhã, querido, eu já fiz reuniões aqui com cólica de rim. Eu já fiz reuniões aqui onde saí do meu trabalho, que ele tomei um banho e vim, ó, correndo. Eu já fiz reuniões aqui com problemas seríssimos na minha vida, na minha família, ao meu derredor. Mas não venho aqui, querido, falar para você deles. Não venho. Eu venho aqui para falar desse amor aqui, desse sangue derramado, essa coisa de dar tempo, querido. Não faz menção de você, Filadélfia. Se eu vou fazer com muita excelência. Se eu vou fazer olhando para a cruz, querido, e declarando, não, eu vou fazer porque Ele fez, olha o que Ele fez por mim. Ele derramou todo o sangue, foi todo o sangue, não sobrou nada do sangue dele. E por que Ele fez por mim? Era um cego, era um perdido, e hoje eu posso ver. Que o céu olhe para você, Filadélfia, e encontre uma igreja grata. Vou dizer de novo, que o céu olhe para você e encontre uma igreja muito grata, reconhecendo quem Ele é, em todos os ministérios, viu, querido? É recepção, é mirim, é mulheres, é homens, é diaconato, todos os ministérios, fazendo por amor, porque Ele é merecedor. Amém, querido? Abre em Apocalipse capítulo 1, abra lá. Ele é tão digno, Ele é tão maravilhoso. Aleluia. Apocalipse capítulo 1. No verso 5 e 6, diz assim a palavra do nosso Deus: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito de todos os mortos, Ele é o primeiro. Ele também é o príncipe dos reis da terra. Querido, ele é o príncipe de quem? Quem são os reis da terra? Ai, querido, quem são os reis da terra? Ai, que igreja em dúvida, vou continuar lendo. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso aqui é a remissão, é o pagamento de dívida, mas não cessou aqui. E através do seu sangue Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. A Ele, igreja, glória, o poder para todos sempre, amém. O sangue dele remiu o pecado,
Mas no plano do Senhor, a Bíblia diz que ao homem foi dado morrer uma só vez. Então Jesus morre na cruz, a morte foi vencida, mas você continuou na terra. Quando você aceitou Jesus, o sangue dele veio sobre a sua vida e o perdão aconteceu. Diz amém. Você foi salvo, diz amém. Você vai morar no céu, diz amém. Fala do quê? Fala da vida eterna. Diga para o teu irmão, você vai morar no céu. Aleluia, aleluia. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, preste atenção. Ele disse, mas enquanto ele continuar vivendo na terra, se o sangue está sobre a vida dele, enquanto ele viver na terra, eu tenho vida abundante. Sobre a vida dele, eu constituo rei e sacerdote. Na terra, vida abundante. No céu, vida eterna. Enquanto eu estiver indo e caminhando aqui na terra, a Bíblia diz que há um governo estabelecido sobre a nossa vida. O sangue trouxe, querido, não só salvação, isso é maravilhoso, pastor, incomparável eu diria. Mas enquanto você tem um sangue, você pode olhar para a cruz e também declarar, eu sou um vencedor por causa da morte dele na cruz. Eu sou o que Deus constituiu que eu fosse a partir do sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu tenho salvação, diz amém. Diga para o teu irmão, eu tenho salvação. Nós temos salvação. Nós fomos salvos. Diz para ele. Mas enquanto eu viver aqui, a Bíblia diz que eu tenho governo também. Reinado significa governo. Autoridade de Deus para reinar. Você crê, querido? Diga, eu tenho. Mas diga com fé, eu tenho autoridade de Deus como príncipe para reinar nessa terra. Pastor, mas o príncipe deste mundo não é Satanás? Do mundo é, mas eu não sou do mundo. Há crentes que dizem, nós estamos vivendo porque o governo está na mão de Satanás. Quem foi que deu? O governo da minha casa ele não tem. O governo do meu casamento ele não tem. O governo da criação das minhas filhas ele não tem. O governo dessa igreja ele não tem. O governo da empresa ele não tem. O governo de cada dia que eu vivo ele não tem. Quando é que ele tem? Quando você entrega teu casamento. Quando você entrega a sua vida. Quando você entrega os seus filhos. Quando nós brincamos com o sangue. O príncipe desse mundo tem um mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Por isso a palavra de Deus diz, querido, que o governo, nós nos tornamos, a partir do sangue que nos lavou, reis. E o que mais? Sacerdotes. Sacerdotes fala de quê? Fala de intimidade. O sacerdócio do Senhor é aquele que se aproximava de Deus, aquele que estava mais próximo do Senhor, aquele que passava o véu e ia lá, querido, dobrar os joelhos e pedir pelo povo. Hoje você tem acesso, o véu se rasgou, diz amém. O sacerdócio, querido, eu me tornei, através do sangue de Jesus, salvo e na terra, com governo e com intimidade. O quanto você vai conquistar sem intimidade? Nada. Mas não tem inúmeras possibilidades? Tem, mas aqueles que não têm a presença, querido, você vai cavar, cavar, cavar e não tem água. Porque ele mesmo diz, sem mim, nada podeis fazer. Ai, pastor, mas você não sonha? Sonho. Mas nesse sonho você vai conquistar? Nele eu vou conquistar. Quanto de homem você precisa? Nada, nem de mim. O que você falou? Quanto de homem você precisa? Mérito de homem. Ah, foi o homem que fez, foi aquele que ajudou. Querido, eu só preciso dele. O quanto essa igreja precisa? Dele. O quanto a tua família precisa? Dele. E se nós formos juntos? É um exército, mas a honra é dele. Não é melhor serem dois? A própria Bíblia diz, é melhor serem dois.
Mas o quanto nós precisamos, de verdade, é dele. Por isso que ele se coloca no meio. Porque é um cordão que não se quebra, que não se abala. Nessa união tem que ter ele. Nessa união tem que ter ele, querido. Diga para o teu irmão, nessa união tem que ter ele. Aleluia, aleluia. Quem eu sou? Ele diz que eu sou o que governa na terra. A autoridade do rei me foi entregue. Você crê nisso? Se você me perguntar, pastor, me fala o resumo disso tudo. Se eu pudesse compactar a Bíblia em apenas um resumo, numa frase. Vai para 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Aleluia. Quanto de sangue ele derramou todo. Quanto de sacrifício de animal ainda precisa? Nada. Quanto é verdade que eu fui inserido? Toda a verdade. 1 Coríntios 15. Querido, não dá para servir mais ou menos. É um sério engano. Dá um tempo para ele. Você encontrou 1 Coríntios? Isso aqui é o resumo da Bíblia. 1 Coríntios 15. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E olha o que Paulo vai dizer. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui é o resumo da palavra de Deus, toda ela. É o resumo da tua vida abundante. É o resumo da tua salvação. É o resumo da nova aliança. É o resumo porque essa igreja é vitoriosa. Qual que é o resumo? Porque Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Pastor, qual que é a certeza que esse câncer ele pode sair da minha vida, esse tumor pode ser arrancado? Porque nós temos orado por muitas pessoas que o laudo tem sido câncer. Muitas delas já foram curadas. Muitas delas já foram curadas. E você crê que elas vão continuar sendo curadas? É claro que eu creio. Toda oração que eu faço, eu creio que elas vão ser curadas. Que base que você tem? Porque Cristo morreu, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele venceu o câncer na cruz. Ele levou as enfermidades lá. Isso me dá base legal para dizer, diante de todo o inferno, Jesus vai tirar essa ferida. Ai, pastor, eu estou com um casamento tão tumultuado, está tão difícil. Me dá uma palavra que eu possa crer que o meu casamento pode ser restaurado. Porque Cristo morreu, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Eu tenho um sonho para a minha vida profissional. Estava tudo amarrado. Quem me garante uma porta aberta se Satanás e os demônios querem fechar? As pessoas querem fechar. A tradição quer fechar. Quem me garante uma porta aberta? Cristo. A garantia da tua vitória é que Cristo morreu na cruz,
segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Querido, onde você for, Jesus vai te trazer para essa verdade aqui. Pense em qualquer coisa na tua vida, o nosso Deus vai te trazer para essa verdade. O sonho de bens, o sonho de filhos, a mulher que quer se tornar grávida, o sonho da igreja, olhando para aquele templo. Muitas vidas entrarão lá e serão salvas. Muitas vidas entrarão lá, serão libertas. Muitas vidas entrarão lá, serão curadas. Jaguariúna vai se render naquele lugar. Como que você acredita nisso? Porque Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Ele não tem nada que ele não possa vencer. É o resumo da maior vitória. O que se compara? Nada. Eu vim ontem buscar minhas filhas no cu da rede. Eu estava ali fora esperando. Um mocinho foi lá e me disse assim: pastor, eu aprendi que hoje aqui no culto, que eu devo evangelizar, falar de Jesus, do amor de Cristo para as pessoas. Eu posso contar da minha vida? Eu posso falar do meu testemunho? Eu posso falar do que Jesus fez na minha vida? O senhor acha que convém? Eu disse para ele: esse é o melhor testemunho, essa é a melhor palavra que você pode dar para convencer alguém, porque eu tenho certeza da obra que Jesus fez na sua vida. Cristo morreu naquela cruz segundo as Escrituras, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou segundo as Escrituras, para que jovens como esse pudessem estar cheios do Espírito Santo, dizendo: eu posso contar a minha história. Aliás, querido, eu estou diante de muitas histórias. Amém? Você tem uma história linda para contar, querido? Ai, diga para o teu irmão: eu tenho uma história tão linda para falar. Eu tenho uma história tão linda para falar, em nome de Jesus. Olha para esse homem, querido, olha para essa mulher. Tem um milagre aí na sua frente. Eu tenho um milagre tão lindo para contar. Aleluia. Por que isso foi possível, pastor? Porque eu nem queria pisar numa igreja de crente. Eu passava longe. Tem os tais aqui, não levanta a mão. O que aconteceu? Que isso foi possível? Esse amor que eu sinto hoje, essa alegria, essa dádiva. Estou falando de filho genuíno, que reconhece o Pai, que reconhece o amor. Os seus olhos são de... Por que isso foi possível? Porque Cristo morreu segundo as Escrituras, Ele foi sepultado, ressuscitou segundo as Escrituras. Você pode todas as coisas, querido. Você pode todas as coisas, mas existe um só que vai te fortalecer. Amém, igreja?